ela comprova cientificamente exatamente isso, onde os ligands, as moléculas das emoções, estão não só no cérebro, mas como no corpo todo. Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão aplicando tudo isso que vocês já estão aprendendo e vendo aí comigo? Muito bem! Então você já sabe, primeiramente, clica aí. Eu vou pedir esse favor para você clicar para poder essa mensagem ser mais relevante, poder propagar para outras pessoas. Ontem mesmo, um paciente virou para mim e falou assim: pô, show de bola aquele vídeo, viu? Já me inscrevi no canal. Parece que você tinha me descrito. Parece que você estava falando de mim. Você não pegou minha ficha, não? E começou a falar de mim? Foi muito interessante. E nós estamos numa série que nós estamos falando da inflamação de baixo grau, da inflamação longo prazo. E agora nós estamos falando especificamente da inflamação e da emoção. Como é que uma inflamação pode gerar uma alteração emocional? Então vem comigo, compartilha aí. Se você não é inscrito, se inscreve e bora transbordar. Vamos estar falando sobre isso. Bom, primeiramente, uma inflamação de longo prazo, ela tem a sua característica de baixa intensidade, de longa duração, mas de baixa intensidade. Só que lembra, ela pode ter o quê? Os seus picos das inflamações agudas. Só que quando a gente fala de emoção, vários autores falam que existe a molécula da emoção, e isso está lá naquele livro de Candace Pertz, Conexão Corpo, Mente e Espírito. Ela comprova cientificamente exatamente isso, onde os ligands, as moléculas das emoções, estão não só no cérebro, mas como no corpo todo. Mas se você tem uma inflamação de baixo grau ou uma inflamação de longo prazo, você vai ter exatamente o teu corpo como um todo inflamado, e por consequência você vai ter também esses ligands, essas moléculas das emoções, também no corpo todo alterado. Só que nós vamos falar especificamente do cérebro. Quando a gente pensa, na maioria das vezes, quando está nossas emoções, a gente pensa no sistema nervoso central. Mas e aí? Como é que é essa inflamação? Geralmente essa inflamação ela é mais difícil de detectar, em comparação exatamente quando você tem um entorse de tornozelo, uma batida no dedão, aquela inflamação mais fácil de ver. No cérebro, não vamos falar exatamente de um traumatismo craniano, mas se você tem uma inflamação, e lembra, nós estamos falando de pacientes geralmente que têm perfil de ter problemas crônicos. Essa inflamação a nível cerebral ela é mais difícil de detectar. Por quê? Porque o cérebro tem um mecanismo de defesa diferente desse processo de defesa em relação à inflamação do resto do corpo. Ele tem uma barreira hematocefálica que vai diferenciar essa permeabilidade, principalmente que está ligando o vaso sanguíneo às outras células. Como é que funciona isso na prática? Toda essa inflamação, quando você consegue detectar ela, você vai ver que existe uma história atrás disso. Sinais e sintomas clínicos que mostram que essa inflamação já estava há muito tempo. Só que como ele demora para dar um sinal clínico perceptível, ou eu costumo falar, um sintoma clínico a qual o paciente realmente se sente desconfortável em relação àquilo, quando ele chega na clínica, ele já está com um estado mais avançado daquele problema, daquela inflamação, daquela degeneração. É claro, se você pega exatamente a inflamação de longo prazo e for colocar ela vinculado a essa inflamação cerebral, você vai ter o desenvolvimento do quê? Das doenças neurodegenerativas. E aí nós estamos falando de Alzheimer, de Parkinson e, obviamente, nós estamos falando de uma esquizofrenia, mas também de uma depressão, de uma mudança de humor, de um esquecimento, de um colapso mental, ou deu um tilt, deu um branco. Isso tudo está vinculado exatamente a essa inflamação de longo prazo. Eu vou estar explicando para você como que isso acontece. Então vem comigo que é exatamente a gente vai poder linkar tudo isso e ver o que está por trás do que essas inflamações estão aí. Então, como eu falei para vocês, nós temos exatamente um sistema de defesa um pouco diferente, aonde o cérebro consegue se defender melhor, principalmente dos vírus, fungos e bactérias, e inclusive das toxinas, só que tem algumas coisas que ainda conseguem passar por esse mecanismo de defesa.
E aí tem duas situações: essa inflamação de baixo grau ou um problema mais grave, como propriamente uma lesão extrema, uma inflamação extrema como um AVC, uma septicemia. Exatamente esse tipo de inflamação, ele vai acelerar uma coisa mais rápida. É como se tivesse pensado em vários graus diferentes. Nós temos um traumatismo craniano, que é a parte mais extrema de lesão. Você tem um AVC, uma septicemia, né? Também já é um pouco menos, né? Aí depois você pode ter, por exemplo, um COVID, que é uma agressão viral, a qual ele também vai causar inflamação a nível sistêmico. Não é à toa que vocês estão vendo as consequências do pós-Covid, e uma delas é o esquecimento. Mas antes disso, você vai ter o quê? Exatamente essa inflamação de baixo grau, ou de longo prazo. Isso que eu acabei de falar para vocês é exatamente um cronograma de avanço do problema. Nós estamos falando da mesma história em graus diferentes e intensidades diferentes. Só que o mecanismo é o mesmo. E aí, exatamente, com o mecanismo, no cérebro nós temos dois mecanismos de defesa em relação a essa inflamação de baixo grau, essa inflamação de longo prazo. Primeiro deles é exatamente a relação de defesa, onde é feita pela barreira hematocefálica. Quem que é essa barreira hematocefálica? É exatamente uma membrana, uma barreira que vai diferenciar o fluxo sanguíneo que corre nos vasos sanguíneos em relação às outras células, aos tecidos circundantes que estão ao redor do vaso sanguíneo. Nessa comparação, nós temos uma diferença. Essa permeabilidade dessa barreira hematocefálica, ela é diferente, por exemplo, das outras barreiras que estão no corpo. Do endotélio, por exemplo, sanguíneo, que está circulando em outros lugares do corpo. O que difere uma da outra? O vaso sanguíneo, ele tem mais, esse endotélio, ele é mais permeável, ou seja, ele permite a passagem de substâncias, de um maior número de substâncias. Na barreira hematocefálica, não. Ela tem uma permeabilidade menor, ou seja, não é qualquer um que entra. Então, por isso que nós estamos falando de vírus, toxinas, bactérias, fungos. A barreira hematocefálica, ela não deixa entrar. Por quê? Porque ela sabe que o tecido neural, ele é mais frágil. E anota isso. Por quê? Porque o tecido neural, por ser mais frágil, depende dessa agressão que tem, ele também não tem a mesma resiliência de recuperação como uma lesão musculoesquelética. Então você vai ter um sintoma que não é tão visível, porém, quando o sistema nervoso central é atacado, digamos assim, com essa inflamação de longo prazo, você tem uma consequência muito pior do que uma lesão de tornozelo. Aí você é compatível também à sua hierarquia de tecido. O sistema nervoso é mais importante do que o tecido musculoesquelético. Então, ele é mais frágil também, ok? Então, essa barreira hematocefálica, ela permite entrar oxigênio, glicose, que são nutrientes muito importantes para o cérebro. Só que exatamente a entrada desses germes de toxina ali, ela vai tentar barrar. Só que existem substâncias que vão exatamente conseguir ultrapassar essa barreira hematocefálica, inclusive o próprio COVID, e isso vai causar agressão ao tecido, vai danificar essa célula neural. E aí, automaticamente, ele vai começar a gerar uma inflamação. Essa agressão, ela pode ser de uma maneira gradativamente aumentando, uma toxina ou um COVID sem muito sintoma, mas ela vai causar esse mecanismo de inflamatório para poder se defender disso aí. E aí entra a segundo mecanismo de defesa, que é exatamente, são células especializadas, que eles vêm provenientes de macrófagos, que eles são chamados microglia, e é bem importante para você saber quem que é essa célula, porque ela vai participar diretamente dessa inflamação, e ela vai ser responsável exatamente por criar os mecanismos de defesa para poder balançar, equilibrar e reduzir essa inflamação. E essa microglia, ela vai causar, quando tem uma inflamação, ela vai causar uma multiplicação do número dessas células para poder exatamente combater a inflamação. O problema é que quando ela começa a liberar mais substâncias anti-inflamatórias, que vai favorecer a redução da inflamação, ou engolir, por exemplo, uns germes, vai ajudar também na danificação, na recuperação das células danificadas e dos outros detritos também que estão ali, dessas células neurais. Então ela tem uma função bem importante. O problema é o seguinte: quanto maior o número de células produzidas,
maior também é a inflamação e maior são os produtos gerados por consequência do equilíbrio do combate dessa inflamação, que são exatamente as substâncias oxidativas. Então, o que é esse processo que nós chamamos de neuroinflamação, ele vai gerar uma consequência. E aí nós podemos exatamente começar a ter essa degeneração dessa célula nervosa. E aí nós estamos falando exatamente da mielina e da sinapse que está ali, para poder exatamente começar a gerar uma degeneração. Então você começa a ter diminuição dessa velocidade de informação e também uma diminuição dessa passagem, dessa transmissão da informação para um outro neurônio. Qual é o sintoma primeiro? Esquecimento, pensamento desacelerado, pensamento lento, pensamento que hesita. Então a pessoa está ali falando, de repente ela para, e depois continua falando. Então é como se tivesse um delay nessa informação. São sintomas clínicos. Isso é muito fácil de entender hoje em dia quando você vê os seus pacientes no pré e no pós-Covid. Só que lembra, se isso vai aumentando e dependendo da reação da região do cérebro que é envolvida, nós vamos ter também exatamente as depressões, as melancolias, todas essas partes emocionais que são a consequência disso aí. Então essas microglias, por isso que eu quero saber se você entender isso, é muito importante, porque é nelas que você vai poder trabalhar. E lembra, você pode estimular o sistema imunológico, você pode vascularizar a parte cerebral, você pode desbloquear os nervos cranianos, você pode desbloquear a parte vascular que vai para o cérebro, e isso tudo tem a ver com o processo e a reação da microglia. Agora, por que essa microglia é importante? Além de tudo isso que eu falei para vocês, ela também tem várias outras funções. E aí você começa a entender as correlações da inflamação com tudo que está ao redor vinculado à função da microglia. Por isso que ela é importante. Então vamos lá. Função da microglia. Ela é capaz de organizar a parte sináptica. Então ela está ali nas junções, na transmissão de informação. Ela dá suporte neural trófico exatamente durante o desenvolvimento neural. Ela fagocita as células, limpar o organismo, a parte das células nervosas que estão ali, que são geralmente resquícios do desenvolvimento do cérebro. Ela faz renovação da mielina, a troca dessa parte externa do nervo, que aumenta a velocidade da informação. Ela faz o controle da excitabilidade neural, ela vai dar mais ou menos a excitação neural. Uma remoção dos dendritos fagocitados, aquele resto daquelas substâncias que foram pós-lesão, pós-inflamação, ela vai remover, e ela faz a proteção e reparo das células nervosas do sistema nervoso central. Então olha a importância disso. O que tem isso a ver, Marcelo? Então aí você pega o grande insight. Se você tem uma inflamação de baixo grau, ou seja, está há muito tempo, essa microglia está trabalhando de maneira contínua e começa o que? A interferir na multiplicação das células que vão dar origem às microglias, e também começa a acontecer cansaço, a diminuição da capacidade de produção de ATP, de energia pela mitocôndria, que também de tal interfere nas funções da microglia. Então você vai ter todos esses processos alterados por uma origem da inflamação de baixo grau. Então entenda que isso é muito importante para você saber o que você vai fazer na sua terapêutica e você ter resultados tanto num controle motor, num controle cognitivo, numa emoção, numa resposta mais rápida a um tratamento emocional que você possa fazer. Então fica a dica, anota aí e não se esqueça, manda para alguém os vídeos, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço!